Esse é um momento precioso do culto. E que Deus continue manifestando a glória dele entre nós. Convido a igreja a ler comigo Isaías capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se tiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada. Porque a boca do Senhor o disse. Oremos. Senhor Deus, nesta noite a tua santa e preciosa palavra está aberta diante dos nossos olhos. Mas o nosso desejo não é apenas olhar para ela, mas é vê-la penetrando no nosso coração, Pai. Trazendo, Pai, aquilo que está oculto, revelando a forma que temos vivido. O que nós queremos ouvir nesta noite é a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Ministrando, falando, Deus, em bom tom, que seja, Pai, acessível a todos nós. Tira, Deus querido, as distrações, tudo aquilo que venha impedir de ouvir esse convite tão gracioso, Pai. Nos dá a reverência necessária, traz calmaria em nosso coração. Os que estão aqui no templo, os que estão em casa, nós queremos ouvir a Tua voz e falar menos, Pai. Essa é a nossa oração, Espírito Santo. Me coloco como um vaso em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, amém. Esse texto é bastante conhecido. Acredito que você já ouviu, provavelmente, uma mensagem também sobre esse convite gracioso, esse convite cheio de amor que Deus está fazendo à nação de Judá. E quem está sendo o porta-voz deste convite é o profeta Isaías. Isso mesmo, profeta que viveu em Judá, um profeta palaciano. Ele vivia no palácio do Reino do Sul. A nação de Israel era uma nação dividida. Ele foi profeta de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Está lá em Isaías capítulo 1, quando ele teve uma visão. E nós lemos agora o relato de uma visão que Deus deu a ele. Isaías capítulo 1, verso 1 diz: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então nós estamos situados na história. Nós estamos situados. E Isaías, ele pregou o arrependimento. Isaías pregou a salvação para toda a nação. Isso aconteceu aproximadamente a 740 antes de Cristo, a 681 antes de Cristo. Isaías foi essa voz profética. E ainda hoje a mensagem de Isaías está ecoando nas paredes deste templo. Os primeiros 5 capítulos do livro são usados para estabelecer a condição pecaminosa de Judá. Isaías, acredito que ele colocou desta forma antes do seu chamado, em Isaías capítulo 6, para ter um impacto na vida do leitor,
no contexto de quê? De angústia, quando disse que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E ele teve a revelação da glória de Deus. E ele viu que era uma pessoa impura. E ali, por meio da graça de Deus, uma brasa quente tocou nos seus lábios, purificando o seu coração. Irmãos, apesar da infidelidade do povo de Deus, porque o povo quebrou a aliança, e o profeta Isaías, ele está denunciando este pecado. O povo quebrou a aliança. E por quebrar a aliança, os irmãos acham que a nação de Judá terá uma consequência dolorosa e grave? É isso que nós vamos ver. É isso que nós vamos ver. Mas neste convite, no texto que acabamos de ler, nós vemos a graça de Deus. A mensagem do Senhor por meio de Isaías é tanto de julgamento como de misericórdia, de graça como também de disciplina, de sentença, de juízo, mas também de salvação, de destruição, mas também de esperança. A prova disso é o desejo de Deus purificar não apenas o profeta, mas a nação por meio da sua palavra, se eles crescem e se arrependessem, pois o povo tinha quebrado a aliança com Deus. O tema principal dos versos que nós lemos é um convite gracioso de Deus, oferecendo perdão aos pecados da nação rebelde de Judá. E nós vamos ver 3 pontos, nós vamos aprender sobre esse convite gracioso. E os irmãos vão ouvir bastante eu dizer, é preciso aceitar o convite gracioso de Deus e escolher. Estamos começando 2026, um ano de muitas escolhas. E a melhor escolha que você pode fazer para a sua vida, para a vida da sua família, é servir ao Senhor com fidelidade. Essa é a melhor escolha. É a melhor escolha. Então, irmãos, é preciso aceitar o convite gracioso de Deus e escolher o quê? No verso 18, nós vamos aprender que é preciso escolher arrepender-se dos seus pecados para ter o perdão divino. Sem arrependimento não tem perdão. Sem arrependimento não tem o que, igreja? Perdão. Isso. Sem arrependimento não tem perdão. Isso fica muito claro na Bíblia. Sem arrependimento não tem perdão. Não tem. E leia comigo para ver que se isso é verdade. A igreja pode ler o verso 18, com os pulmões bem fortes, vamos lá? O Senhor disse, venham, pois, e vamos discutir uma questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como... Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão... Pois bem, Deus está chamando o povo. Eu achei, quando estava meditando essa expressão, o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir uma questão. Nós precisamos resolver algo. E Deus coloca sobre a mesa o que é que precisa ser resolvido. Judá está em pecado e tem uma sentença, um juízo contra ele. Essa é a bronca, podemos dizer, que precisa ser resolvida. O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Deus está chamando o povo para mostrar o seu pecado. Decidir ou chegar à conclusão por um raciocínio comum. Deus vai mostrar ao povo o que ele está fazendo. E nós vamos ver isso. Deus tinha um assunto para resolver com aquela nação. Era um assunto sério. Deus iria mostrar aos seus habitantes o que eles estavam fazendo. Eles precisavam refletir e reconhecer o seu pecado. Irmãos, para Deus o assunto era sério. Era um juízo. Era uma sentença. O profeta está dizendo aqui que a nação está manchada pelo pecado. O texto mostra isso.
Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. O profeta está dizendo que o pecado está manchando a nação, e Deus está olhando esta mancha, uma mancha de sujeira, que é perceptível aos olhos de Deus. Deus olha como está o seu coração, se está manchado pelo pecado ou não, irmãos. O texto nos mostra isso. E os olhos do Senhor são olhos puros, puros. Nosso Deus é santo, Ele não tolera a mancha do pecado, senão o sacrifício de Cristo seria em vão. O sangue de Cristo, o sangue precioso, é que nos purifica de todo o pecado. Mas esse convite gracioso, ele só tem efeito se houver arrependimento. E estamos vivendo dias difíceis, de corações duros, insensíveis, indiferentes à voz do Senhor. Esta era a nação de Judá. E ele compara o pecado da nação de Judá como um escarlate. Ou seja, é uma cor vermelha bem forte. Pensa num vermelho forte, vívido. Ele diz, a nação de Israel está com essa cor como um escarlate. Com o pecado da nação de Judá como carmesim, vermelho, a mesma coisa. Os dois textos estão falando. O que eu quero que os irmãos entendam é que o pecado deixa uma mancha que só Deus pode tirar. Só Deus pode tirar. Se houver arrependimento. Se houver arrependimento, tem perdão divino. O termo hebraico para escarlate significa radicalmente tingido 2 vezes. Assim, a permanência profundamente fixada do pecado no coração do povo, que nenhuma mera lágrima, nenhum remorso iria remover. Só arrependimento sincero, só abandonando o pecado, reconhecendo que o pecado nos separa de Deus. O pecado separa você de Deus. O pecado causa uma mancha suja no seu coração. E a nação de Judá estava com essa mancha. Quais eram os pecados da nação para ter uma mancha tão forte diante de Deus? Isaías, no capítulo 1, verso 2, ele diz assim, o profeta vai chamar os céus e a terra como testemunha. E ele diz, escutem, ó céus, ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. É a autoridade do Senhor que está falando. Não é o profeta está sendo apenas um mensageiro. O profeta não sonda o coração da nação, não. Quem sonda é o Senhor. E os pecados estavam chegando ao trono de Deus. E ele estava insatisfeito. E ele diz, porque quem fala é o Senhor. Criei filhos e os fiz crescer como nação. Mas esses filhos, se revoltaram contra mim. Se revoltaram. Esses filhos, ó céus, ó terra, vocês são minhas testemunhas, que eu cuidei desses filhos no deserto, que eu estive com ele quando o faraó estava vindo, eu fiz o mar se abrir, que eu estava com ele quando eles estavam com sede, e da rocha fez brotar água saudável. Eu estava com eles quando eles sentiram fome, e eu fiz cair comida do céu. Eu estava com eles, destruindo cada um dos seus inimigos. Mas esses filhos
se revoltaram contra mim. E o verso 4 diz: ai desta nação pecadora, ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Deus está perguntando. Porque continuam em rebeldia. Toda a cabeça, toda a nação está doente. E todo o coração está enfermo. No verso 11, ele continua a sentença, mostrando qual é o pecado de Judá. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. O que Deus está dizendo aqui: eu não me agrado do culto desta nação. Ele não está falando para uma nação ímpia. Ele está falando para a casa de Israel. Ele está falando para o povo de Deus. Ele está falando para o povo dele. Você já foi rejeitado pelo seu pai? Você já foi rejeitado pela sua mãe? Você, pai, já sentiu a rejeição de um filho? É doloroso? Você, esposa, já sentiu a rejeição de um esposo? A indiferença? Corpo presente, mas o coração ausente? Assim era a nação de Israel para com o Senhor. O Senhor diz, continuando: quando comparecerem diante de mim, querem requerer de vocês esse pisotear nos meus atos? Vocês estão diante de mim, vocês entram no templo, vocês pisam, eu estou observando tudo. Não me tragam mais ofertas vãs. Não me tragam. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Deus não mudou, irmãos. Deus tenha misericórdia de mim por essa palavra nessa noite. Deus tenha misericórdia de nós. Deus quebrante o nosso coração. Não sou eu que vou quebrantar o seu coração, não. É Deus que vai se quebrantar o seu coração quando se você se sentir todo manchado, sujo pelo pecado, diante da santidade do Senhor. E a sentença contra você. E o profeta está aqui falando isso e sentindo isso. No verso 15 e 16, quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos. Quando vocês multiplicam as orações, não as ossos, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o que é mal. Toda a nação estava corrompida, sobrecarregada de iniquidades, com planos e atos malignos, desviando-se da lei de Deus e transgredindo os seus caminhos. Especificamente, eles deixaram o Senhor, eles quebraram a aliança, blasfemaram contra o Senhor, o Santo de Israel, e se afastaram deles. A culpa dos acusados foi amplamente estabelecida. E Deus está lembrando disso aqui, através de uma linguagem bem vívida. Com essa imagem, o pecado de vocês é como um pano bem vermelho. E eu estou vendo isso. Chegamos a um ponto de crise, irmãos. Um ponto de crise.
mas precisamente no momento em que o juízo é esperado. E agora? Está aqui, está sendo apresentado tudo o que eu fiz. O réu, o juiz já está com a sentença. Será que ele será culpado? Aí vem o convite gracioso de Deus. Olha, irmãos, eu e você temos participado do tribunal da graça de Deus. O tribunal da misericórdia de Deus. Porque se fosse juízo de Deus contra a minha vida e a sua, eu não sei o que seria de mim e de você. Glória a Deus pela sua graça. Louvado seja Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, quando o juízo era esperado, a graça intervém. O juiz divino argumenta com o acusado e faz uma oferta verdadeiramente surpreendente em sua generosidade. Nada mais que perdão total. Eu te perdoo de tudo, se você se arrepender e crer nessa palavra. Aí vem essa parte agora. É preciso escolher. É preciso escolher. Quando a gente olha para Mateus, capítulo 27, o verso 28 a 31, fazendo uma correlação isso com o Evangelho, com Cristo, ele diz assim: tirem as roupas de vocês e o vistam com um manto de escarlate. Esse texto está falando quando Jesus foi pego pelos soldados, e Jesus estava se preparando para ser crucificado. E diz assim, Mateus: tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto de quê? Escarlate. Um manto todo vermelho. Jesus estava muito ensanguentado, irmãos. E se misturava o manto vermelho com o sangue que descia no corpo do nosso Jesus. E diz o texto: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele e colocaram um caniço em sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo dele, pegaram um caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. A mancha de escarlate, simbolizando o pecado, pode ser removida pela graça divina. Deus convida as pessoas para uma discussão e promete transformar pecados escarlates em algo tão branco como a neve. Essa purificação acontece através do sangue de Jesus, irmãos, que nos limpa de todo o pecado. 1 João 7 diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, Ele quem? O Senhor Jesus Cristo, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Todo o pecado. Salmo 51, verso 7, Davi, quando teve um encontro com Deus, no tribunal da graça de Deus, manchado pelo pecado de adultério, pelo homicídio a Urias, ele alcançou misericórdia do Senhor. E ele disse no verso 7, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Irmãos, é preciso aceitar o convite gracioso de Deus e escolher arrepender-se dos seus pecados para ter o perdão divino. É necessário se arrepender para ter o perdão de Deus. Quais pecados têm manchado a sua relação com Deus hoje? Quais pecados? Tem um que ninguém vê. Qual é, pastor? A hipocrisia. Se daí você engana todo mundo, só não engana Deus. Se você tem vivido uma vida dupla, dentro da igreja, em casa, na academia e no trabalho, você está manchado diante de Deus com a sujeira da hipocrisia. Isso é pecado. Isso é pecado. E a nação de Israel vivia um culto hipócrita. E Deus conhecendo tudo.
Outro pecado, a ingratidão. A ingratidão. Está lá. Eu criei filhos. Eu os fiz crescer. E o que eles fizeram? Se rebelaram contra mim. Esqueceram de mim. Pecado da ingratidão, irmãos. O pecado da murmuração, da insatisfação. Não agradece a Deus por aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Deus não se agrada dessa atitude. Se você conhece um pouco de Bíblia, você me diz, Deus se agradou da atitude do povo de Israel quando estava murmurando? Deus deixou para lá? Deus se agradou, igreja? Não. Deus se agradou da ingratidão do povo que Ele tirou do Egito? Não. E por que Deus vai se agradar da sua ingratidão para com Ele? Outro pecado que é manchado na sua relação com Deus, pode ser a hipocrisia, a ingratidão, a vaidade. A vaidade. Você se acha melhor do que os outros. Você se acha o cara. Você se acha acima da média. A soberba. Esse pecado mancha a tua relação com Deus, irmãos. Autossuficiência. Não depende de ninguém. É uma mancha também no seu relacionamento com Deus. A mentira. Você mente para se dar bem. Pode se dar bem com os outros, diante de Deus não. Essa mentira um dia vai cair. E vai te humilhar por causa disso. Você é infeliz, porque você não anda na verdade. Outro pecado que mancha a nossa relação com Deus, a ganância. Quantas pessoas gananciosas. Deus não se agrada disso. Vivem apenas para si. E deixa servir a Deus em segundo plano. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. A avareza. Onde você acredita que a riqueza e o que o trabalho é que lhe sustenta. Você adora aquilo que você faz. Você tem que adorar quem te dá capacidade para fazer. E reconhecer isso. Senão você está em pecado diante de Deus. Os maus tratos é uma mancha que muitos têm diante de Deus. O adultério, a traição. Outros têm feito mal ao próximo. Os vícios, em tantos vícios, jogos de azar, vícios de pornografia e tantos outros, drogas, álcool. Isso é uma mancha diante de Deus e você não está bem. A imoralidade sexual é uma mancha diante de Deus. A lascívia, o prazer pelo sexo. Isso é uma mancha, é um ídolo no coração e não deixa você em paz. O homossexualismo, isso é uma mancha diante de Deus. É uma mancha. A violência doméstica é uma mancha diante de Deus. Se você tem manchado a sua relação com Deus, entenda que esta noite é noite de arrependimento. É noite de perdão. Eu não posso lhe dar perdão, não conheço a tua vida. Não conheço. Não sei nem o que minha esposa pensa direito. Mas tem um Deus no céu, que sonda o nosso coração e sabe olhar para mim e para você. Tem esse Deus no céu. E só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Em Efésios capítulo 1, verso 7 diz: nele, em Jesus, temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em Atos capítulo 2, o verso 38 diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e vocês receberão o dom de Deus. O que nós vimos, o pecado de Judá tinha uma mancha diante do Senhor causada pelo pecado e Deus não cobriu essa mancha.
Deus revelou para toda a nação. Como nesta noite o Espírito Santo está revelando. Ele está revelando porque no tribunal dele hoje é um tribunal de graça e misericórdia. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer te transformar. Deus quer te limpar. Deus quer tirar essa mancha que você já tentou de várias formas, mas nunca você deu oportunidade para Deus. Nunca você reconheceu como pecado na sua vida. E que você precisa confessar, reconhecer e pedir perdão a Deus. É o convite da graça. Segundo ponto que nós aprendemos nesse texto. É preciso aceitar o convite gracioso de Deus e escolher obedecer à voz dele para comer o melhor desta terra. Pode ler comigo para ver se é isso mesmo, o verso 19. Você está prestando atenção o que Deus está falando? Vamos ler todos em uma só voz. Se te estiverem... Você acredita nisso? Você acredita nisso? Porque não está ouvindo a voz de Deus. Você acredita que Deus tem o melhor para você e para mim? E eu não estou falando de posses. Não estou falando de saúde. Não estou falando de status. Não estou falando nada disso. Estou falando de Jesus. Hoje eu escutava de uma pessoa, uma experiência que ela passou de alguém muito rico, entenda como muito rico mesmo, que no estralar de dedo pode ter o que quiser. Eles tinham tudo, assim, instantaneamente, porque tinha dinheiro, tem dinheiro. Mas sabe o que ela disse? No final, eles não têm felicidade. Eles não têm paz. A riqueza não completa eles. Porque só Jesus pode completar o mundo. O melhor desta terra é obedecer à voz de Deus. O profeta está dizendo: se você desejar e me obedecer por suas ações, você comerá o melhor desta terra. O melhor da terra tem a ver com um coração inclinado a obedecer e mudar as nossas ações. Deus estava esperando isso. Aquela nação não iria fazer Deus de bobo. Não iria. Como nem eu, nem você o faz. Deus estava esperando arrependimento sincero. Deus estava esperando obediência. Obediência, irmãos. Olhe, me permita falar. Eu não tenho nada contra você. Nada, nada, nada mesmo. Eu quero o seu bem. Esse é o que eu desejo. Quem nesta noite está falando contigo é o Espírito Santo de Deus. Porque nesta noite, neste ano, Ele tem preparado coisa nova para você. Mas primeiro é necessário limpar essa mancha de pecado. Obedecer a sua voz. Agir em direção ao Senhor. O que Ele está dizendo aqui: você comerá o melhor da terra, nação de Judá. Isto é, não haverá invasão. Estranhos não irão devorar as suas colheitas. O bem da terra é uma expressão ali falando da sua produção. Deus coloca a felicidade dos homens na obediência. Segue-se que a nossa vida é devidamente conduzida quando ouvimos Deus falar e lhe obedecemos em todas as coisas. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 diz: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre as nações da terra.
Essa é a promessa que Deus fez dentro da aliança a Moisés, a todo o povo. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. O verso 11, em relação a essa promessa, do verso 19 de Isaías. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento aos seus pés. A promessa do Senhor era fiel. O reino do norte foi sucumbido pela Síria. O reino do sul foi engolido pelos babilônicos. Porque a boca do Senhor foi que disse: quebraram a aliança, não se arrependeram, terá juízo, irmãos. Não vamos morar eternamente com Jesus sem arrependimento. Se não deixarmos o nosso pecado. Que o Espírito Santo te faça entender isso, sabe? Te faça entender. Teu negócio nessa noite é com você e com Jesus. E o que Ele tem para você. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Pedro perguntou a Jesus: Jesus, qual é o melhor dessa terra, hein? Eu quero saber. Por quê? Eu deixei tudo para te servir. E o que é que o Senhor tem preparado para mim? Uma boa pergunta. Marcos capítulo 10, o verso 28 e 30, Jesus diz: então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no fim, e no mundo por vir, receberá a vida eterna, irmãos. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Aí você me pergunta: o que de melhor Jesus pode me dar, pastor, nessa terra? O que de melhor Jesus pode me dar? Para eu obedecer a sua voz, para eu segui-lo com fidelidade. João 14, 27 diz que Ele pode te dar a paz que o mundo não dá. Em Mateus 11, 28 e 30 diz que Ele pode te dar o descanso que férias nenhuma, o ano sabático pode te dar. Em João 10, 10 diz que Ele pode te dar a vida, a abundância que nenhuma esposa, a tua família, o teu trabalho pode te dar. João 10, 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e vida em abundância, irmãos. Desejo que o seu 2026 seja com vida plena, descanso em Jesus, paz em Jesus. Em Mateus 6,33 diz que Ele supre as nossas necessidades, se o busquemos primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em Filipenses capítulo 4, 23, Paulo disse: diante das aflições, tudo posso naquele que me fortalece. Então Ele é a nossa força para enfrentar os dias difíceis. É isso que Jesus te dá. Ele te dá a capacidade de perdoar. Amém, igreja? Amém. Jesus te dá a capacidade de perdoar. Colossenses capítulo 3, o verso 13 diz: suportem uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor Jesus perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Teu amigo vai dizer: isso aí não pode perdoar não, mas já com Jesus perdoa. Você vai ter paz perdoando. Em 2 Coríntios 5,17 diz que Ele nos dá um novo coração. Que Ele nos transforma em nova criatura. Obrigado, meu diácono. Se é assim, se alguém está em Cristo, é uma nova, as coisas velhas, e eis que tudo... Veja o que Cristo faz na sua vida, irmão. Vale a pena obedecer à voz de Jesus? Vale. Vale a pena arrepender-se da vida que você está levando?
vale a pena. Vale a pena. Eu já quero concluir, chamou o Ministério de Louvor. Irmãos, tem uma pergunta para você. Você tem procurado obedecer à voz de Deus? Como você procura obedecer à voz de Deus? Como você tem procurado ouvir a voz de Deus, aliás? Como? Pastor, eu tenho procurado ouvir a voz de Deus, indo de vez em quando na igreja. Será que isso é suficiente? Eu tenho procurado ouvir a voz de Deus, lendo a Bíblia uma vez no mês. Eu tenho procurado ouvir a voz de Deus, cantando músicas seculares, e eu as ouvindo. Você tem ouvido a voz de Deus? Acho que você tem ouvido tantas outras vozes que te levam ao ego do seu coração, mas não a voz de Deus, porque essas vozes não trazem paz ao teu coração. Só Jesus pode trazer paz ao seu coração. Em Apocalipse capítulo 3, o verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você ouvir a voz de Deus, é preciso se arrepender, irmãos. É preciso obedecer para viver o novo de Deus na sua vida. Veja o que Deus está falando com você. Tem uma mancha no seu coração e Jesus pode lavar essa mancha. Ele pode te dar a paz. E concluindo, é preciso aceitar o convite gracioso de Deus e escolher, como é difícil esse terceiro ponto, submeter-se à sua vontade para viver em paz. Está em Isaías 1:26. A igreja pode ler comigo? Isso aí é quando eles se arrependerem. Mas leia o verso 1:20 comigo novamente, por favor, a igreja. Mas foi a boca do profeta? Tem poder para isso ou não? Foi a boca de quem? Do Senhor. Então, irmãos, é preciso aceitar o convite gracioso de Deus e escolher submeter-se à sua vontade para viver em paz. É preciso escolher. Eu não posso escolher por você. Sabe, nessa noite Deus revelou, fez você sentir e ver as manchas do seu coração. Manchas essas que precisam serem purificadas e lavadas. Então tem um convite gracioso para você nesta noite. Tem um convite de Jesus para você. Porque só Ele pode dar um coração novo e pôr dentro de você um espírito novo. Como diz em Ezequiel 36:26, tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Amém? Antes de cantarmos, tem um convite para você. Convite muito importante. Não sei quanto tempo de evangélico, de crente, ou se você ainda não tomou essa decisão diante de Deus. Mas nesta noite, Deus te mostrou que tem uma mancha que precisa ser lavada no teu coração. E essa mancha é pelo pecado que você alimenta, que você vive. E nesta noite, esse não é um tribunal de juízo. Eu não tenho a sentença.
Mas a palavra nos diz que nós estamos diante de um Deus gracioso e que tem um convite que pode mudar a tua vida, que pode te dar um novo coração. Então, ore comigo nesse momento, curve a sua cabeça. Espírito Santo, teus filhos estão orando, Deus. Cada um aqui está pensando, qual seria essa mancha? O que é que eu tenho feito? Qual tem sido a minha relação com Deus? Eu tenho obedecido à voz de Deus para comer o melhor nesta terra? Só tenho experimentado o pior. Tenho se rebelado contra o Senhor, tenho se revoltado, tenho sido ingrato, tenho agido com hipocrisia, tenho feito coisas que nem eu mesmo se agrado. Chega, me deixa triste. Quem sabe alguém está pensando nisso e está sentindo o seu coração, o teu amor, a oportunidade de mudança, de arrependimento desses atos pecaminosos e deseja o perdão divino, porque acredita que só Jesus pode purificar. Oh Deus, eu não sei quantos nessa noite, Pai, estão voltados para Ti com humildade no coração e pedindo perdão, Senhor. Mas toca nesse coração, Pai. Toca nesse coração, faz reconhecer, Deus, o amor que Tu tem por essa vida e de perceber o quão distante está vivendo, Deus. Tira a cegueira espiritual e mostra que não é o caminho certo, Deus. Mostra o vazio da alma, faz sentir, Senhor. Faz sentir isso, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, e não tem, Senhor, nenhum anjo aqui. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo o mal, Pai, para nos purificar, Senhor. Porque o preço do Teu sacrifício na cruz foi alto demais. E Ele pode limpar, Senhor, a mancha mais encardida. O Senhor pode limpar, abraçar esse coração e transformar em uma nova vida, Pai. Eu acredito no Evangelho. Eu acredito no Teu poder, Senhor. Traz libertação nesta noite, Espírito Santo. Toca nos corações, Senhor. Não quero manipular nenhum irmão, mas quero dizer a verdade da Tua palavra, Deus. Que esta noite é noite de arrependimento, Senhor. É noite de confessar os nossos pecados, Senhor. Quantas vezes temos nos esforçado tanto para nós mesmos e não movemos uma palha para Ti, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Jesus, salva nesta noite. Reconcilia nesta noite, Pai. Ministra, Espírito Santo, limpando a casa, limpando o coração, perdoando os pecados, Senhor. Quebra os laços, Senhor, nesta noite. Tu tens o melhor dessa terra para nós. Eu acredito nisso, Pai. Ministra, Senhor, a Tua graça nos corações. Ministra a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Esse é um momento com muita seriedade. Se você pediu perdão a Deus nesta noite, você confessou diante do Senhor e acredita no perdão divino, você pode levantar sua mão, quem fez isso com sinceridade no coração. Tem alguém entre nós nessa noite? Amém. Tem mais alguém entre nós nessa noite? Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. É Deus que toca no coração. Mais alguém nessa noite? Amém, meu irmão. Alguém nessa noite o Espírito Santo falou, amém, minha irmã.
Amém. Amém, meu irmão. Amém. Amém. É decisão que você está tomando diante de Deus. Amém, meu irmão. Amém. É diante de Deus, é diante de Deus. Eu acredito nisso. O Senhor nos chamou nessa noite para tratar um assunto muito sério. E Ele colocou diante de nós os nossos pecados, a nossa vida. E Ele disse, se nós confessarmos, Ele vai nos perdoar. Deus tem nova vida para você. Se você obedecer, se inclinar, cole com quem ande com Deus, você vai comer o melhor nessa terra. Suas decisões serão diferentes. Mas se recusarem e forem rebeldes, o Senhor disse que não vai trazer paz não, vai trazer juízo. Porque a boca do Senhor o disse. Eu preciso orar agradecendo a Deus. Nós precisamos orar agradecendo. Mais alguém nessa noite? Pastor, eu também, pastor. Mais alguém nessa noite? Reconciliando-se com Deus? Mais alguém nessa noite? Pediu perdão ao Senhor? Mais alguém nessa noite? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós vamos participar da ceia agora, Pai. Oh Deus, que momento de comunhão gostoso. Nós vamos participar com alegria, Senhor. Tu estás entre nós. Te agradecemos, Pai, por cada vida aqui presente, que entendeu o teu chamado, o teu convite gracioso e levantou a sua mão. O Senhor ajude cada filho, cada filha a permanecer firme e, Deus, comer o melhor desta terra. Ajuda a sua caminhada cristã e nos ajuda como igreja a andar com eles, Pai. Ó Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra tem falado neste púlpito. Teu Espírito Santo tem bradado, Deus. Nós agradecemos, Senhor, por tudo, Deus. Muito obrigado. Nós vamos participar da ceia. E nos dá, Pai, a alegria de participar e desfrutar desse momento de comunhão. Em nome de Jesus, amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o teu povo, hoje e para sempre. Amém.